No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou passando por aqui com uma alegria muito especial. Essa é a 10ª semana do Pensa Comigo, esse nosso quadro diário de reflexão, e chegar aqui, para mim, tem um significado muito grande. Nos últimos episódios, a gente caminhou por ideias inspiradas por filósofos, escritores, educadores, médicos, cientistas, e grandes nomes da nossa história humana. Cada um deles nos ajudou, de alguma forma, a olhar para a vida com um pouco mais de atenção e cuidado. Mas essa semana eu quero trilhar um caminho diferente. Nós não vamos partir de um filósofo específico, nem de uma personalidade em particular. Eu quero te convidar a olhar para um conceito que atravessa o nosso tempo, as culturas, as relações e todas as fases da nossa vida. Eu estou falando do amor. E eu não estou falando apenas desse amor romântico, e nem desse amor aí que é jogado nas redes sociais como tudo eu te amo. Eu estou falando do amor como força que move, que sustenta, aproxima, corrige, transforma e dá sentido real a tudo que nós fazemos. Esse amor que aparece nas escolhas, nos nossos gestos mais simples, na paciência e também na coragem de fazer com que a gente permaneça humano, mesmo quando a vida nos desafia e exige muito da gente. Essa será uma semana comemorativa porque na sexta-feira o Pensa Comigo chegará ao seu episódio de número 50. Olha isso, são 50 pausas que a gente teve para respirar, para ouvir, para pensar e para refletir. 50 encontros que começaram como uma ideia e se tornaram realidade graças a uma equipe que abriu espaço para mim, acreditou no projeto e permitiu que eu compartilhasse um pouco daquilo que eu aprendi com a filosofia ao longo da vida. A minha gratidão começa por você, meu irmão Ricardo Cione, curador do programa Manhã na Estação, que acreditou desde o início e até me ajudou, investiu nessa ideia e confiou nesse caminho editorial que a gente trilhou, que eu estava pensando. E nada melhor do que celebrar esse marco falando daquilo que, no fundo, deveria estar no centro de tudo, né? O nosso amor. Como inspiração, como motivação e como uma das forças mais bonitas que ainda movem o mundo. Primeiro tema. Olá, que bom ter você aqui comigo no Pensa Comigo, esse nosso momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os momentos, para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. Hoje o nosso pensamento se volta para o amor que move o mundo. Quando a gente fala em amor, muita gente pensa primeiro em romance. E tá tudo bem, porque o amor também tá aí, mas ele é muito maior do que isso. O amor está na força que faz alguém levantar cedo para cuidar da casa, trabalhar, cuidar dos filhos, dos pais, de um projeto, de uma promessa. E tá na dedicação de quem insiste, mesmo cansado, porque existe algo ou alguém que dá sentido a esse esforço. Sem amor, o mundo pode até funcionar, mas funciona frio, mecânico, meio vazio, sabe?
As pessoas cumprem as tarefas, seguem os horários e entregam resultados, mas falta alma no caminho. E é o amor que transforma obrigação em cuidado de verdade. É ele que faz uma palavra chegar com delicadeza, que impede a indiferença de dominar tudo, que nos lembra que ninguém vive de verdade quando vive apenas para si mesmo. Amar não é viver em estado de encanto permanente. Amor também dá trabalho, porque ele exige presença, paciência, escuta, renúncia e muita coragem. Mas é justamente por isso que ele tem força, porque o amor não é apenas sentimento bonito, é energia que sustenta a vida quando a vida pesa. Talvez hoje valha olhar ao redor e perceber quantas coisas só existem porque alguém amou primeiro. Uma casa, uma família, uma amizade, uma escola, um cuidado, uma lembrança, uma oportunidade. No fim, muita coisa que move o mundo não aparece nas manchetes, aparece nos gestos, aqueles pequenos, de quem ama sem fazer propaganda. Porque onde existe amor, alguma coisa sempre continua viva. Eu sou o Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Segundo tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Esse nosso momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. A reflexão de hoje passa pelo amor como cuidado. Tem um amor que não faz discurso. Ele não precisa anunciar presença, não exige aplauso e nem sempre vem acompanhado de grandes declarações. É o amor que aparece no cuidado, no simples, na atenção ao detalhe, na palavra escolhida com respeito, no silêncio preservado quando o outro precisa apenas respirar. Às vezes, ele está numa comida preparada, numa mensagem simples, numa carona, numa paciência que evita transformar o cansaço numa briga. Esse amor discreto costuma ser até muito subestimado porque não tem espetáculo. Mas é ele que sustenta muita coisa importante. Relações não sobrevivem apenas de momentos grandiosos. Elas sobrevivem daquilo que se repete com verdade no nosso cotidiano. Cuidar é uma forma concreta de dizer a alguém: você realmente importa. E isso não vale apenas nas relações afetivas. Vale para as amizades, familiares, ambientes de trabalho e para o jeito como convivemos com as pessoas que cruzam o nosso caminho, aleatoriamente. Mas o cuidado também pede um certo equilíbrio. Amar não é carregar o mundo nas costas, nem se anular para que o outro exista. O cuidado verdadeiro não destrói quem cuida. Ele nasce de uma presença mais inteira, mais atenta, mais humana e mais consciente. Que tal a gente se perguntar: as pessoas que a gente ama conseguem perceber esse amor no nosso modo de agir? Porque amor que nunca vira cuidado pode até ser uma palavra bonita, mas ainda não encontrou o caminho da vida real. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e muita serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Terceiro tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Esse nosso momento de pausa e reflexão
para olhar com mais calma para os sentimentos, para os pensamentos, escolhas e aquilo que nos acompanha. Hoje, a nossa pausa é para pensarmos sobre o amor como escolha diária. A gente costuma imaginar o amor como algo que simplesmente acontece. Um sentimento que chega, toma conta e resolve tudo por dentro. Mas a vida mostra que o amor não vive apenas do começo. Ele precisa ser escolhido depois, quando passa aquele encanto inicial, quando aparecem as diferenças, quando a rotina pesa, quando o humor não ajuda e quando a convivência exige mais maturidade do que emoção. Escolher o amor não significa aceitar qualquer coisa. Não significa se calar diante daquilo que machuca, nem permanecer onde não há respeito. Amor sem dignidade vira sofrimento, disfarçado. Mas quando há respeito, escolher o amor é decidir cuidar da forma como se fala, da forma como se corrige, como se discorda e até mesmo da forma como se permanece. É entender que nem todo conflito precisa virar guerra e que nem toda diferença precisa virar distância. Não pode virar muro. O amor maduro não é feito só de intensidade. Ele também é feito de constância, de presença, de pequenos retornos e até de recomeços, quando possíveis, e de uma disposição sincera de não tratar o outro como algo descartável logo que aparece a primeira dificuldade. Talvez por isso o amor seja uma das maiores motivações humanas, porque ele nos tira do centro absoluto de nós mesmos e nos lembra que viver bem também passa por construir algo que não seja apenas o próprio benefício. A reflexão de hoje fica assim: o seu amor aparece mais nas promessas ou nas escolhas que você repete todos os dias? Você pratica o amor? Porque amar muitas vezes é decidir de novo aquilo que realmente importa. Eu sou o Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita paz, muita saúde e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Quarto tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Esse nosso momento de pausa e reflexão para a gente olhar com mais calma por os pensamentos, escolhas e os sentimentos que nos acompanham. Hoje, a nossa reflexão sobre o amor passa por aquele amor que melhora o mundo perto da gente. Falar que o amor move o mundo pode até parecer grande demais, meio abstrato, podemos dizer assim. Mas talvez o amor não comece movendo o mundo inteiro. Talvez ele comece melhorando o pequeno mundo ao nosso redor. O modo como tratamos quem está perto muda o ambiente. Uma palavra dura pode fechar um dia. Uma palavra cuidadosa pode aliviar um peso que ninguém está vendo. Uma atitude de respeito pode impedir que a pressa transforme pessoas em obstáculos. O amor, quando desce da ideia para a prática, muda a temperatura dos lugares. Uma casa fica diferente quando existe escuta. Um trabalho fica diferente quando existe consideração. Uma amizade fica mais bonita quando existe presença. Até uma conversa difícil fica mais humana quando não se perde o cuidado. E isso não é ingenuidade. O mundo tem durezas reais, claro, problemas concretos e conflitos que não desaparecem apenas com boas intenções. Mas também é verdade que muita frieza
se espalha por aí porque cada um acha que seus gestos pequenos não fazem diferente. Fazem sim. A forma como você trata alguém pode não mudar a humanidade inteira, mas pode mudar o dia de uma pessoa. E às vezes, ou melhor, sempre, isso já é muito. O amor como inspiração, ele não nos afasta da realidade. Ele nos impede de atravessar a realidade com indiferença. Talvez hoje você pode fazer uma pergunta. O ambiente, quando você chega, melhora ou piora? Pensa nisso, olha direitinho e você tira suas conclusões se você realmente está praticando o amor ou se ele é apenas mais uma falácia. Porque o amor que transforma o mundo começa quase sempre no jeito como a gente ocupa o próprio metro quadrado. Eu sou o Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita paz, saúde e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Quinto tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Esse nosso momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. Hoje, o nosso olhar se volta para o amor que fica. Gente, o Pensa Comigo chega hoje ao seu 50º episódio. 50 encontros breves, 50 pausas no meio do dia, 50 convites para respirar, ouvir, pensar e refletir. E nessa edição comemorativa, falar de amor também é falar de permanência. Porque muita coisa passa, a peça passa, o barulho passa, as preocupações mudam de nome, os problemas se revezam. Mas aquilo que foi feito com amor costuma encontrar algum modo de permanecer. Fica na memória de quem recebeu uma palavra naquele momento certo. Permanece no gesto que ajudou alguém a atravessar um dia difícil. Permanece na lembrança de quem foi cuidado quando mais precisava. E permanece até nas marcas silenciosas que deixamos sem mesmo a gente perceber. Talvez a grande pergunta não seja apenas o que estamos conquistando, acumulando ou vencendo. Talvez também seja o que nós estamos deixando no caminho dos outros. Porque uma vida movida só por pressa, ela pode até produzir muito, mas nem sempre toca a alma de alguém. Já uma vida inspirada pelo amor, ela deixa sinais permanentes, às vezes pequenos, quase invisíveis, mas capazes de atravessar o tempo. O amor não elimina as dificuldades, não nos torna perfeitos, não resolve magicamente tudo aquilo que dói, mas ele dá norte, dá direção, dá sentido, dá uma razão mais bonita para a gente continuar tentando ser uma pessoa melhor. Se o Pensa Comigo existe, é porque pensar também pode ser um gesto de amor. Amor pela vida, pelas pessoas, pelas palavras e pela possibilidade de crescer um pouco todos os dias. Que este episódio de número 50 seja, acima de tudo, uma lembrança simples. No fim, o que permanece de verdade é aquilo que nasce do amor. Eu sou o Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pelas suas 50 vezes
em companhia comigo.